nutrição super rapidinha, tá? No meu cabelo. Vai ser aquela nutrição de 3 minutinhos da escala. Qual foi a escala que eu peguei? Aquela de maracujá, que tem um cheirinho muito gostoso de maracujá. Aí já fiz a misturinha, tá? Na misturinha eu coloquei no olhômetro mesmo a máscara, porque já sei a quantidade certa da máscara da escala do meu cabelo, porque ela é bem liquidazinha, então quando você coloca alguma outra coisinha dentro, para potencializar, você já sabe a quantidade certa. Aqui eu coloquei, tá, a escala de maracujá, coloquei uma colherzinha dessa de óleo de semente de uva, que é muito hidratante. Coloquei óleo de rícino, que é nutritivo, uma colher cheia dessa. E coloquei, dá pra ver que vocês estão vendo o olhinho, tipo os olhinhos aqui, né? E coloquei um pouco de glicerina líquida. Já misturei. Ficou bem nessa consistência, bem liquidazinha. Aí eu vou lavar o cabelo com o shampoo. Vocês viram que eu falei que eu ia usar o shampoo da Boticário. Então eu vou usar o da Boticário, porque tá pra vencer, então eu tenho que utilizar. Tanto shampoo quanto condicionador. E aí eu vou fazer a aplicação, tomar um banho e depois eu mostro pra vocês. Hoje vai ser bem rapidinho, porque eu tô um pouco cansada. Não deu tempo de fazer todo o cronograma certinho, mas pelo menos pra mim não ficar em falta, eu vou fazer durante o banho, que também já ajuda, né? Então, até daqui a pouco, depois do cabelo lavado e do dia. Gente, voltei, fiz a receitinha, eu fiz debaixo do chuveiro, fiz durante o banho. Olha aqui esse cabelo como está bem maleável. Olha essas pontinhas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, bem nutrida. E com bastante brilho. Tá bem maleável. Essa é a primeira vez que eu faço as nutrições da escala de 3 minutos, que eu nunca fiz. Eu fiz com esse aqui, de maracujá. Ele é 3 em 1, ele serve tanto pra fazer a sua nutrição do dia, o seu cronograma do dia, quanto o creme pra pentear, não lembro se esse aqui é pra co-wash, mas ele serve como pré-shampoo. Pré-shampoo é você proteger as pontinhas do cabelo antes de passar o shampoo. No próximo vídeo, se vocês quiserem um vídeo, eu mostro pra vocês eu fazendo meu pré-shampoo, tá bom? Aí eu faço e mostro. Então, eu usei esse aqui de óleo de semente de uva, que é hidratante, ajuda a hidratar os fios, Ele é recomendado para hidratar mais os fios, mas eu uso, tipo, também na nutrição, porque é um olhinho, né? E ele é, tipo, um olhinho bem... Ó, como que ele é. Bem líquido, ele não é tão grosso, um olho tão grosso. Mas eu gosto dele porque ele ajuda a hidratar os fios, então meu cabelo tá precisando também muito de hidratação, então ajuda a desembaraçar os fios. Usei a glicerina, que vocês já sabem também que é super hidratante. Dizem que é só pra usar quando tiver o tempo mais úmido, se o tempo estiver muito quente, não pode usar, porque ele puxa a umidade. Mas a minha casa, onde eu moro, a casa inteira é fria, é úmida por dentro, então... Pra mim tanto faz como tanto fez, porque aqui dentro é frio, lá fora tá quente, então... Ele vai pegar a umidade que tá daqui de dentro, o frio daqui. Agora, já a máscara da escala de maracujá, eu já usei bastante. Ai, cheiro gostoso de maracujá, gente, dá até vontade de comer, mas não pode. Ó, ele é, se eu consigo mostrar sem derramar, peraí. Ele é, acho que vocês já viram na internet por aí, ele é bem, ó, bem fluido, como dizem, né, não sei falar essas palavras. Ele é bem molinho. Aí quando você mistura, faz a misturinha 70 que eu sempre faço, ele fica mais liquidozinho. Mas dá pra usar. Então, o que eu achei dessa misturinha? Além de ter usado óleo de rícino, o que acontece? As pontinhas do meu cabelo são bem fragilizadas. Por quê? Eu tô sempre fazendo progressiva. Esse ano eu pausei mais as progressivas, né? Só fiz acho que uma progressiva esse ano só. Não, eu fiz só 2. Eu sozinha fiz 2 progressivas. A primeira que eu fiz, acho que foi em maio, abril, bem no comecinho do ano eu fiz.
Só que depois, porque o que acontece? Eu venho cortando as pontinhas do cabelo pra poder, né, ele ficar bem saudável. Porque dizem que você tem que cortar as pontinhas pra poder o que vir daqui da raiz vir saudável. Só que como aqui tava uma cor e aqui na raiz já tava outra, o que eu fiz? Eu cortei pra poder... Porque mesmo fazendo os cronogramas, as pontinhas eu não estava conseguindo salvar, porque já estava muito tempo danificado por causa de chapinha, secador, progressiva, tintura. A tintura que eu utilizo é tintura sem amônia. Mas mesmo assim, se você não cuidar, o cabelo no momento ele vai acabar estragando o momento. Então eu tô cuidando, esse ano é o ano que eu tô mais cuidando do cabelo, então é isso. Eu achei. Eu gostei da misturinha. Amei. Eu vou tentar mais vezes, porque essa é a primeira vez que eu uso escala em 3 minutos. Eu nunca usei ele em 3 minutos. Esse aqui de maracujá ou qualquer outro. Eu nunca usei só 3 minutos. Eu uso o tempo máximo, que aí eu vou lá com a sacolinha ou com a toquinha térmica, que agora eu comprei uma. Ponho na cabeça e fico com ela pelos 15 minutos. Às vezes até passa um pouquinho, porque às vezes se eu estiver ocupado, ultrapassa. Aí eu fiquei os 3 minutos até que baixou o volume, tá bem maleável, porque eu nunca pensei que uma transição de 3 minutos faria alguma diferença. Eu pensava assim, não vai fazer diferença nenhuma só 3 minutos, ainda mais escala, que dá pra você dar uma batizada com algumas outras coisas, alguns nutrientes. Falei, não vai dar certo. Falei, mas como eu tô tão ocupada hoje, eu falei, vou fazer os 3 minutos e outro dia eu faço uma potencializada. Usei, gostei, amei, aprovado. É isso, escala 3 minutos, dá pra usar, com certeza como creme também, mas o creme de pentear que eu tô usando no momento é o da gota dourada, pra ajudar no crescimento. E falando nisso, sobre a gota dourada, eu já usei bastante, e daqui a pouco, né, eu devo comprar um outro potinho pra testar, né, porque eu estou na fase de teste, então eu tô no primeiro pote. Então é isso, gente. Lembrando que minha saga de cabelão ainda continua. Essa semana ainda tem outro vídeo. E é isso, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, que vai me ajudar pra caramba, tá? Compartilhar com os amigos dessas receitinhas malucas que eu faço. E, tipo, são receitas que todo mundo faz em casa que ajuda o cabelo a ter estar mais saudável. E ativar o sininho para quando eu postar novos vídeos vocês receberem as notificações. Então é isso, até o próximo vídeo, beijinho, tchau, tchau.